Shalom! Olha, eu tive dando uma olhada nos grupos e eu tenho compartilhado os estudos que eu tenho feito no YouTube para pegar uma coisa que eu pudesse trazer a vocês e meditar com vocês sobre esse assunto. Então veja essa escrita aqui. Está escrito assim: como institui o pecado na relação da pessoa como Deus? Fica difícil de entender aí. Como Deus institui o pecado em relação à pessoa? Onde eu quero chegar com isso? É que a pessoa escreve isso, copia isso, e não entende isso e nem vive isso. Nós vemos que em 1 Ioanã, que não seria João, capítulo 3, o 4 ao 8, todo aquele que pratica pecado está também praticando o que é contra a lei. Isso é uma tradução dos cristãos, né? Para vocês verem que a tradução dos cristãos ainda pode trazer algo importante, mas a religião o cega e não deixa entender, vírgula. Quem estiver praticando pecado, origina-se do diabo. Quão substancial é isso? Os que livre vontade escolhem um proceder de pecado, fazendo deste uma prática, são considerados por, ele disse Deus, por não conhecer, mas Deus é um ídolo pagão, como criminosos. O proceder que escolheram é aquele que o próprio Satanás sugeriu primeiro, o pecado. Então, o meu esclarecimento sobre essa postagem desta pessoa é que isso está escrito na João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia dos cristãos, e eles poderiam pegar isso que está escrito e colocar em suas vidas. Mas na realidade eles não colocam. Por quê? Porque eles dão ouvido ao próprio Satã. Eles falam sem tirar a trave do olho. Eles não imaginam que o seu pastor curando, o seu judeu messiânico lá, o rabino messiânico curando, seria a manifestação do Criador, sendo na realidade que é manifestação do rua do engano, para que a pessoa possa permanecer no erro. E quando descobre um texto como esse, ele leva da maneira especial, mas não entra na sua vida, porque quem está na sua vida não é o Criador, mas o próprio Satã. E Achurum, como você pode dizer isso? Então eu posso dizer isso porque eu vejo que a vida da pessoa que diz estas palavras continua a mesma coisa. Ele exorta uma palavra para a pessoa e ele nem conhece a palavra a qual ele fez exortação. Romiá, que é chamado pelos cristãos de Romanos, ele diz: Cristo morreu por nós enquanto éramos ainda pecadores. Quando nós pensamos nisso, Machia não é Cristo, né? E ali ele já coloca Cristo, que é o homem do pecado, filho da perdição, por isso que os homens vivem nesta perdição. Mas o profeta de Devarim, ele, que o Cristo tomou a sua palavra, sentou na cadeira de Yahweh, como se fosse Yahweh, e disse que ele morreu pelos nossos pecados. Mas nós vemos que quem estava em pecado era o povo de Israel, porque quem tinha um conserto
com o Criador, quem o Criador o fez o concerto foi Israel. E ele morreu, como diz Jeremias 31, pela casa de Judá e pela casa de Israel. Porque ele teria feito esse concerto com nós. E segundo o que eu tenho dito essa semana inteira, Zecharias 8:23, nós seríamos espalhados para levar o concerto às nações. Não as nações levaram o concerto sem nós israelitas estarmos no controle. Porque para isso nós fomos preparados desde que saiu do Egito. Então ele tendo morrido por nós sendo pecadores, por quê? Porque nós tínhamos quebrado a aliança. Quem morreu? Cristo? Não. Cristo, como eu disse, o homem do pecado, o Machia, que escreveu essas palavras, porque se Cristo realmente tivesse dito essas palavras ou inspirado alguém para dizer essas palavras, então todos os cristãos viviam essa palavra. Por isso que Cristo não disse essas palavras. Então, através do profeta Devarim, continuando ali, ficamos reconciliados não com Deus, porque Deus é o ídolo da Igreja Católica. Deus é um ídolo grego. A Grécia dominou Roma e os países, então pregou Deus como soberano, como o Altíssimo, como aquele que enche o céu e a terra. Por intermédio da morte de seus filhos, aí ele colocou entre aspas. Note que os pecadores são mencionados como inimigos de Deus, mas aí não inimigos de Deus, porque todos os que são cristãos são a favor a Deus. Por quê? Porque a doutrina que Deus, Jesus, prega é que não devemos viver uma palavra que antes foi dada a Moshe, que era a palavra do Criador. Então, tanto Deus como Jesus cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz dessas palavras. Eu sei que muitos cristãos que vão ouvir isso aqui vai ficar meio confundido, mas me procura no Zap. 41 9886 4015. Quão sábio, pois, tiramos proveito da provisão de Yahweh, né, que nos seria de Deus, que fez para a reconciliação com ele. Então, ele mandou o profeta de Devarim para reconciliar com ele através da lei que nós tínhamos quebrado e tínhamos ficado em pecado. E ficando em pecado, nós ficamos como Satanás. Por isso que ali diz, quem estiver praticando e originando-se do pecado, originando-se do diabo, quem estiver praticando o pecado está se originando do diabo, porque ele que peca desde o princípio. Shalom, shalom!